Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Num ritmo Jingle Bell aqui de final de ano. Recebo hoje no VTcast o meu querido colega, amigo, uma pessoa maravilhosa, fantástica, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Ricardo Bueno. Acertei? Acertou, boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, amigo, hoje aqui no nosso VTcast. E deixa eu passar aqui meu celular para a produção aqui, só um pouquinho, aí foi. Conta para mim, hoje você, no cargo de onde se encontra, né, no trabalho que você exerce, como começou a sua história com a Polícia Militar? A minha história com a Polícia Militar começou no ano de 2003, quando um amigo meu, que era policial militar, falou: Ricardo, por que você não faz o concurso da polícia? O curso de formação de oficiais, que você vai estudar e você vai ganhar para estudar. Eu falei, nossa, deve ser muito bom isso, né? E aí foi através dessa sugestão dele que eu peguei e me inscrevi para o CFO em 2003. E aí eu tive a satisfação de passar na primeira vez e assumi dia 5 de janeiro de 2004. Tem 18 anos e agora janeiro que vem vai fazer 19 anos que a minha história começou na Polícia Militar. E aí, claro, você então é patente que fala, né? Isso. Você vai sendo patenteado dentro do órgão, né? Isso. Mas a gente chama que a gente fala que é posto, né? Posto. O posto, aham. Depois de tenente coronel. Coronel. Depois. É o último. É o último? É o último posto da Polícia Militar. Então, quando a gente faz academia, galgar os postos sempre tá no horizonte de todo mundo que forma. Então, chegar ao posto de coronel é como se fosse você ser galardoado com o máximo que a instituição oferece, né? Então, basicamente, é o mais almejado por todo mundo, né? Mas as vagas são poucas, né? Não é todo mundo que entra na academia que consegue chegar a coronel, mas a pessoa que chegou a tenente-coronel, ela pode concorrer a esse cargo. Amém, recebo. Oi. Tá. E assim, tá bom? Oi. Aqui, tá bom aqui? Ah, então tá bom. Vai. Pode? Ih, vai ser, hein? Vai ser. Recebo, amém. Vai ser. Ih, vou tá lá, hein? Tomando uma breja. Com certeza. Como é pra você ser profissional e como foi? Quando você entrou pra polícia, você entrou assumidamente, assim, eu sou LGBT ou não? Você entrou meio... Porque eu sei que todos os órgãos, independente de qual país, e assim, a gente dá um pouquinho de fazer a polícia. Aqui a gente sabe, tem tudo, aquela, né, a história da polícia militar e tal. E como foi pra você? Foi tranquilo de início? Cheguei, passei, vou tomar foto. Sou LGBT e pronto, acabou? Ou não? Você prefere esperar um pouco, dar uma analisada na galera para depois haver essa interatividade? Então, a gente está falando de um contexto de quase 20 anos atrás, né? Então, eu ainda entrei no armário, bem quietinho, na minha, né? Mas aí depois que eu me formei, foi assim que eu passei, digamos assim, a ter mais, não sei se coragem ou mais autonomia, né? Mas foi aonde, digamos assim, eu me abri mais para viver de forma mais tranquila, né? A questão da sexualidade, né? Ficou o pé na máquina, passei, mais ou menos isso. Não foi bem assim, não. Mas, assim, a questão do armário é algo que geralmente acompanha o LGBT ao longo da vida. Então, assim, tem um escritor, que eu não sei o nome dele, mas ele fala da epistemologia do armário.
Então, pra gente que é LGBT, parece que sempre você vai estar, em algum momento, tendo que sair desse armário. Por quê? Que é onde você vai compartilhar ou não da sua vida íntima, etc, Sim. né? Então, assim, esse sair do armário, então, ele sempre vai acompanhar o LGBT, né? Não é algo que parece que tá dado, não. Porque alguém vai, assim, alguém vai querer questionar, mas e aí, não é, né? Então, você vai aparecer isso na vida do LGBT, né? É impressionante, né? As pessoas elas têm mesmo uma certa preocupação, né? De querer saber. E aí depois parece que Então, as pessoas hoje elas têm uma grande preocupação em querer saber, né? Se a pessoa é gay, se ela é lésbica, o que ela é, o que ela faz. É quase que uma entrevista de emprego. E aí, assim, parece que depois que as pessoas sabem que você é gay, aí parece que a coisa mais ou menos, né, caminha. Mas enquanto essa informação, ela parece que ela não tá clara ou verbalizada, as pessoas meio que se preocupam com isso, né? Mas, enfim, foi um processo, né? E aí, eu acho que 20 anos atrás a gente não tinha esse contexto, né? De internet. Nunca. Esses órgãos, né? Como aqui hoje a gente tem a oportunidade de conversar, dialogar, ampliar esse debate, né? Então, hoje a gente tem muito mais oportunidade de conversar sobre essas situações e questões do que a gente tinha 20 anos atrás. Sim, claro. Antigamente as fofocas era, né? A informação não chegava tão rápido, era no muro da casa da vizinha, que a vizinha subia para falar da vida da fulana, da Maria, do Pedro, do João, da outra que casou, que largou, que chifrou, que fez, aconteceu. Então era assim, era meio que territorial, assim, a disseminação de informação antigamente. Ou até anônimo, né? Até mesmo a questão das identidades, né? Hoje você vê que a questão, por exemplo, de os termos, né, novos que a gente até aprende, hoje são bem novos, né? A gente não achava que era só ser viado, bicha, né? E não é isso. Tem muitas outras coisas, tem várias identidades, várias orientações, né? Então, estão diversas situações dentro dessa temática da sexualidade, né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Que eu quero saber tudo. Hoje você está na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, CESP-MT. Isso. Qual que é o seu papel lá dentro hoje? Então, eu hoje estou como coordenador do Grupo Estadual de Combate a Crime de Homofobia. Então, é um órgão que está desde 2012 dentro da estrutura de segurança pública, fruto dos movimentos sociais, né? Fruto também dos programas, né, que vieram desde o ano de 2008, porque teve as primeiras conferências LGBT, então diversas ações foram sendo feitas, né, naquela época, e uma dessas ações foi a criação de órgãos, né, de enfrentamento a preconceito e discriminação dentro das estruturas do Estado, né? Então aqui nós tivemos o Grupo Estadual, que foi uma desses produtos, né? Então a gente hoje está à frente dessa coordenadoria, né? Propondo ações que trabalhem essa temática junto com as instituições de segurança pública, né? Então, hoje nós temos instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Politec, Sistema Penitenciário, Sistema Socioeducativo e também o DETRAN, que é uma desconcentrada que a gente fala também, mas está na estrutura da CESP. E a gente procura estar fazendo o quê? Uma formação, sobretudo uma formação com esses agentes para atender essa população, atender essas pessoas, sobretudo na questão da violência homotransfóbica. Então, uma das nossas ações, né, lá dentro é trabalhar com essa questão da capacitação, treinamento, sensibilização, para dar um novo olhar, né? Como você faz um balanço dos crimes de homofobia antes da pandemia e pós-pandemia? Eu vejo assim, Peterson, que essa questão da criminalidade, principalmente criminalidade LGBTfóbica, ela está sendo, assim, mais vista, ou melhor assim, mais sendo enxergada nos últimos anos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pegou e falou, por exemplo, de algumas décadas atrás, se acontecesse alguma coisa com LGBT lá em Comodoro, por exemplo, a gente mais ou menos, a gente pouco saberia, às vezes, é uma coisa que ficava anônima. Hoje não, aconteceu alguma coisa, hoje vai para a rede. Então hoje a gente... vocês têm um banco de dados dentro da CESP? Temos também. E aí a Secretaria de Crimes contra a Homofobia. Isso, a gente consegue fazer esse levantamento. E aí eu falo assim que
não é que naquela época não existia crime de homofobia, ele existia, só que ele não tinha visibilidade, né? Não tinha como a gente captar essa informação, esse dado. Hoje não, uma pessoa que ela sofre uma discriminação em algum ambiente, seja uma questão de qualquer coisa mais corriqueira que seja hoje, geralmente ela vai jogar isso na rede. Sim. Né? E aí a gente, dentro essa rede que a gente está hoje ligada pelo celular, etc e tal, então a gente hoje se comunica mais, né? Então hoje assim a gente consegue saber muito mais dessas informações. E aí fica assim, né? Aumentou, não aumentou, né? Então assim, o que a gente tem é assim que a gente agora tem mais ou menos a informação que esses crimes são reais, eles existem. Sim. Né? Então, assim, é a materialidade, né? Os dados. E aí o que acontece? A gente tem que, às vezes, tomar cuidado com dados, porque tem pessoas que ela sofre o crime e ela não denuncia. E ela não vai à frente com uma denúncia. Então, assim, isso às vezes não entra dentro do quê? Dentro de dados, dentro de relatório. E aí fica assim, será que não está tendo? Está tendo, né? Então, assim, os números que a gente tem é o quê? Que a homofobia, a transfobia, ela é real, ela existe, né? E ela está nos mais diversos municípios aqui do Mato Grosso. Nós temos 141 municípios e nós temos, a maioria dos nossos registros hoje são nas cidades maiores, mas nós temos, mesmo nos municípios menores, nós temos casos de violência contra a pessoa LGBT. Você acha que Cuiabá, sendo uma capital, ela ganha de muitos estados, outros estados, quando fala-se em crime de homofobia? Então, aqui em cenário brasileiro, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Nem todo estado ainda tem, por exemplo, esses dados que a gente tem hoje. E aí, dos estados que conseguem fazer esse produto, esse relatório, infelizmente, Mato Grosso aparece proporcionalmente como um dos maiores. Né? Então, proporcionalmente, Mato Grosso sempre aparece mais ou menos os 5, né? Com os maiores registros. Né? E aí, assim, o que a gente tem, então, é que depois da rede, né, da rede de internet, hoje a gente consegue ter muito mais informação de onde isso acontece. Porque, às vezes, a pessoa vai só para a rede, aí chega uma informação para a gente, mas aí você fez o boletim de ocorrência? Você tem, como é que fala, desejo de fazer uma representação criminal? Porque, às vezes, envolve parente, né? Um contexto, às vezes, que é difícil, a pessoa tem medo. Isso que eu ia perguntar para você. Hoje, os casos mais, assim, que aparecem para vocês, que tipo de crime de homofobia? Então, hoje, os maiores crimes hoje que a gente tem são os crimes que a gente fala que são crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação, a injúria, aquela questão do verbal, de xingar, de ser xingado, sabe? Fulano me chamou de viadinho, de bichinho, sabe? Então, assim, a maior parte dos nossos dados hoje envolve essa relação, sabe? No contexto de escola, às vezes no contexto do emprego, a pessoa tá, um vendedor, às vezes LGBT, ele ouve um comentário, sabe alguma coisa, sabe naquela relação. Contexto de Uber, transporte público. Nossa, de Uber também? Sim, às vezes nós tivemos até uns vídeos de umas pessoas que ficaram revoltadas, né? Porque o Uber chegou para fazer a corrida, viu que eram, acho que 2 travestis e elas que não foram... eu vi esse vídeo, vi. E aí, ou seja, elas deixaram de ser, como é que fala, não teve acesso àquele serviço pelo fato de ser travesti transexual, né? E aí, então, assim, a maioria dos nossos dados são nesse contexto, sabe, de crime contra a honra. Mas aí nós temos as lesões corporais, nós temos as ameaças, e os casos mais graves é quando acontece as tentativas de homicídio e os homicídios também, né? Fato consumado. Fato consumado, né? Então, infelizmente, nós temos ainda pessoas LGBTs que dentro desse contexto da violência, a questão da sexualidade é muito grande. Existem muitos crimes de homicídios que são praticados entre casais de homossexuais? Peterson, é uma questão que tem aparecido, inclusive até de homicídio mesmo, sabe? Porque é uma coisa assim de briga, de confusão. Eu falo isso porque assim, eu fui numa festa aqui, certo tempo aí, não faz muito tempo.
E era uma festa LGBT e tal, e aí eu nunca fico muito no meio da galera. Já tô quarentão, né? Então a gente vai mais buscando. Porque onde que dá para correr, se acontecer alguma coisa, Sentado, né? ou fica sentado. E aí, tá, não, a festa foi tranquila, tudo, aí acabou a festa. E lá fora havia um casal LGBT. Cara, e o rapaz estava muito irado com o companheiro dele, ex-companheiro, não sei, e bateu muito na cara dele, sabe? E aí você falando agora, me passou isso. Sim. Porque todo tempo o cara falava assim, se você voltar na minha casa, eu vou te matar. Sim. Aí eu falei, cara, aí a galera tá meio embriagada, meio doida, e aí pode rolar essas coisas doidas, né? Nós temos registro aqui já em Mato Grosso, já infelizmente, tanto de casal de gays como casal de lésbicas. Então, essa questão da violência conjugal é algo que hoje é um novo fenômeno que já começa a aparecer, né? Então, a gente está se relacionando e aqueles vícios, né, do relacionamento heterossexual, vamos colocar assim, das violências, né, também já começa a aparecer, né? Aí vem questão de ameaça, né? Aí tem, às vezes, a questão das lesões, né? Em casos mais graves, pode até acontecer, às vezes, a questão do homicídio. Aí, por exemplo, eu fui lá, me deram uma porrada na minha cara. Sim. E aí me xingaram tudinho por eu ser gay e tal. E aí eu fui lá na CESP, aí eu vou na CESP, procuro a secretaria, eu faço a denúncia lá, ou eu posso fazer em qualquer delegacia? Então, o gabinete ele não atende essas ocorrências, né? Quem atende são as instituições. As instituições que fazem esse atendimento. E aí o que a gente coloca? Se a situação é de grave ameaça, a pessoa tem que ligar para o 190 imediatamente. Que ela está correndo risco da integridade física dela, a pessoa às vezes está armada, enfim, está surtada, enfim. Precisou de forma imediata, 190. A situação não é de grave ameaça, né? Uma vez um atrito verbal, foi de ordem verbal, não, depois você pode procurar uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Você pode fazer até pelo online. Exatamente. Boletim online, né? Fazendo aí, chama um pré-registro, né? Pode fazer online, depois termina de fazer na delegacia. Mas aí, assim... Aí a delegacia automaticamente envia esses dados para vocês. Aí, o que acontece? Essa plataforma do boletim de ocorrência, ela é uma plataforma. Né? E o servidor ele tem uma senha e login, ele pega e registra. E nós temos acesso a essa plataforma. Então, a gente recebe diariamente os relatórios dos registros das ocorrências. E a gente abre essas ocorrências. Literalmente, vocês puxam a capivara, né? A gente pega as ocorrências, vê o que aconteceu. E aí, a gente procura ver como que foi o encaminhamento daquela ocorrência. Sobretudo o quê? Para saber como que foi a questão do atendimento. A nossa preocupação, Peterson, é sobretudo com o acolhimento da vítima. Ela ser recebida pelo policial ou pela policial, né? Tanto homem quanto mulher. E como que foi esse acolhimento e esse encaminhamento. Por quê? Porque o que a gente tinha no histórico nosso do passado, vamos pensar, colocar assim, era muito difícil. Um LGBT que fosse procurar a polícia, ele já ia ser maltratado. Né? Queria ver na sua cara. Não, e muitos nem procuravam. Procuravam com medo. Falava, eu vou lá na delegacia falar policial que outro homem me deu um tapa, um murro na cara. É meu namorado. Meu namorado, Então, assim, você vê assim que a gente, literalmente, Peterson, a gente está vivendo uma mudança de paradigma mesmo, sabe? De sair daquele contexto de omissão, da pessoa sofrer violência, sofrer abusos, né? E não contar com a força do Estado. Não. Então, hoje a gente está dentro de um trabalho que é o quê? Trazer o respeito, a dignidade para o cidadão. Né? Ele paga imposto, ele paga tributo, ele tem que ter acesso ao serviço público. Ele tem que ter acesso à proteção do Estado, ele tem que ter acesso à segurança pública, né? Mas você sabe que, você falando isso daí, aí veio um fio na minha cabeça. Eu fui fazer turismo na Paraíba, em João Pessoa, em específico. E aí fui muito bem tratado, João Pessoa e tal, e aí, cara, todos os botecos que eu entrei, barzinho, restaurante, tinha uma placa enorme lá, falando sobre questão de discriminação racial, sexual, que é crime, e a pessoa é punida mesmo. Aí eu fui numa praia lá, que eu não lembro o nome, Lavina, eu não lembro o nome, é uma coisa assim. E aí tinha um senhor lá, e o senhor foi
ele discriminou um rapaz. Aham. Chamaram a polícia, o homem foi preso na hora, na frente de todo mundo. Eu fiquei olhando. Aí a mulher, aqui é complicado, aqui você ir lá e discriminar um gay aqui, você é preso mesmo. Eu falei, nossa, me admira muito, porque eu sempre via Sim. a galera do Nordeste como meio preconceituosa, assim. Eu falo pela minha mãe, que é nordestina, entendeu? No qual eu sofri preconceito antes de me assumir. Mas assim, claro, a gente não pode generalizar todo Sim. mundo. Mas pelo fato do nordestino ser aquele homem macho, né? Que tem até as músicas que são feitas, eu admiro muito, pra caramba. Sou filho de nordestino, eu também sou nordestino. Tenho sangue, carrego sangue. Então, assim, eu achei de extrema importância esse trabalho da Sim. polícia, sabe? De chegar lá e deter o cara, levou mesmo. E era um senhor assim, não era um senhor de idade, de 80 anos. Não, era um homem mais, digamos assim, uns 50 anos, mais ou menos. Mas foi detido e saiu vaiado do lugar. Eu fiquei olhando e falei, cara, isso tinha que acontecer em Cuiabá. Mas então, nós temos, até nessa experiência sua aí, que já alguns estados têm, como eu posso pegar e dizer, tem políticas até mais avançadas e estruturadas que nós. Mas, assim, o caminho é esse aí, né? Então, o ideal de sociedade é que as pessoas possam viver as suas liberdades, né? E cada um cuidar do seu e respeitar e saber qual é o seu limite. Se você violar isso, né? Você o quê? Aciona as forças públicas de segurança pública para tomar providência e depois daquilo ali vai virar um processo judicial. A pessoa ser presa, ela pagar uma indenização. E Ela vocês pegar... dão essa instrução dentro da secretaria para os órgãos? A gente dá as instruções para as instituições. Nós estamos Por agora... exemplo, Polícia Civil. Exatamente. Aí eu sou policial e eu fico lá no atendimento Exatamente. das ocorrências. Aí vocês vão lá e dão um treinamento, ser um treinamento? É um treinamento, uma capacitação. Para a pessoa entender os termos, entender o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, saber como que isso está posto dentro da plataforma hoje do boletim de ocorrência. Porque hoje lá você tem lá, por exemplo, o campo nome social, mas a pessoa tem que saber o que é nome social para ela poder preencher quando ela for atender uma pessoa que atende esse critério, esse quesito, né? Então, a gente hoje trabalha sobretudo com as formações. Então, a gente está hoje com um certame, vai ter novos policiais militares, policiais civis, que vão tomar posse, e esse pessoal vai passar por formação para poder atender o cidadão LGBT aqui em Mato Grosso. Tem muitos LGBTs na polícia? Peterson, eu não sei. Né? Falava, a minha secretaria não é RH. Mas assim, hoje a gente tem mais LGBTs já dentro das instituições, que estão casados e casadas, com filhos, com Tem filhas. umas policiais lindas. Né? Então, assim, Galera hoje bonita. está... E até transicionando também, né? Nós temos policiais que hoje já estão transicionando, fazendo transição de gênero, né? São coisas que estão se consolidando, né? Então, assim, temos policiais LGBTs. Eu acho que a gente vive um novo momento, né? É um novo momento, é um outro ciclo, é uma outra vibe, né? Eu falo pelo fato de eu ter 40 anos, então eu sei como que, né? Eu me recordo como que era a década de 80, como que é a década de 90, como que, né? O início da década de 2000. Então eu Sim. passei por essas décadas aí. Exatamente. E não sei você, né? Mas É uma coisa curiosa. você passou por essas décadas? Hã? Você passou por essas décadas? Eu não. Então, olha só para você ver uma coisa interessante, quando a gente vê a questão da mudança ao longo do tempo. Hoje você tem, por exemplo, a questão do uso nome social dentro das escolas. Um adolescente trans, uma pessoa adolescente que já começou a sua transição, ela já tem direito a usar o seu nome social na lista de chamada. Isso não existia há 20 anos atrás. Não mesmo, que eu tenho uma amiga minha trans e chamava ela pelo nome dela. Então, de assim, coisa você vê mesmo. que isso já é uma coisa que está aprovada, regulamentada pelos conselhos de educação. Então, hoje você vê que a pessoa ela já pode viver a sua própria verdade já na sua adolescência, né? Porque a gente às vezes conversa sobre sexualidade e acha que você só vai viver a sua sexualidade depois de adulto.
E não, né? A sexualidade, a gente vive ela desde quando a gente nasce. Nasce. Não quer dizer que a gente vai fazer sexo, não quer dizer, não tem nada a ver com sexo. Tem a ver E nem assim, ai, fulano virou. Eu acho o máximo quando eu escuto isso. Ai, sabe, filho de fulana, sei. Virou. Virou o quê? Virou gay. Ué, mas virou gay como assim? A pessoa não vira gay, gente. Não existe isso. Fulano, né? Ai, fulano. Você já deve ter escutado muito isso, A né? sexualidade, igual o Drauzio Varela fala, né? No interior, então, ela- muito. ela se autoimpõe no sujeito, né? Então é algo que é da nossa subjetividade. Aparece, desperta isso. É igual um dia eu entrei no Uber aí, eu conversando com o senhor do Uber. Aí conversa vai, conversa vem. Aí ele, porque, assim, por exemplo, eu respeito a sua opção sexual. Opção. Aí eu falei pra ele, não, mas não é opção. Aí não, eu perguntei assim, a minha o quê? Aí ele, opção. Eu, não entendi. A minha o quê? Aí ele, opção. Aí eu não tô escutando. Ele, opção. Aí eu, olha, eu vou falar pro senhor uma coisa. Ninguém opta por nada, por isso e por aquilo. São Aham. condições, Isso. entendeu? Falei, o senhor optou por ser gay ou por ser hétero? Não, eu sou hétero. Falei, então, eu não optei por ser gay. Aham. Aliás, se fosse pra mim ser gay, ser hétero e não sofrer tanto, gostaria de ser hétero, com certeza. Aí ele, é verdade. Aí ele falou assim: olha, sabe que eu nunca tinha analisado isso, e a partir de hoje eu não vou falar mais assim, porque realmente é uma coisa muito desconexa. Assim, foi numa conversa assim, informal, que a gente, né? E eu acho que cabe a todos as pessoas LGBTs, principalmente aquelas que são militantes, e as que não são também, buscar sempre informação, né? Porque eu aprendi que o conhecimento liberta e a ignorância mata. Com Né? certeza. É conversando que a gente aprende, né, sobre as diferenças, né, Peterson? E essa parte, esse momento que você relatou aí é um momento pedagógico, né? A pessoa Sim, foi receber um estímulo lá de uma informação que ela não tinha, ela passou a ver de outra forma. de outra O forma. que às vezes falta para as pessoas é tentar entender um pouquinho mais da realidade das outras pessoas, que aí você começa a entender e ver que como aquilo pode acontecer, Sim, né? E a partir daí a pessoa às vezes vai passar a usar orientação sexual, né? sim, minha falecida avózinha, tadinha. Eu a amo ainda, né? Até que ela morreu. Minha avó sempre ela me perguntava. Ela falava assim, meu filho, como que é assim? Como que é isso? Porque meus tempos é diferente, foi diferente, tudo foi muito diferente. Não existia essas coisas. Aí ela falou assim, na minha época de adolescente, pensa quantos anos a minha avó, acho que morreu com 86 anos, eu acho. Aham. A gente, tudo era muito novo e tinha coisa que era muito assustadora. Por exemplo, ela falou para mim, a lepra, né? Aham. Então, se a fofoca da vizinha que eu falei no começo, se a vizinha falasse para outra no muro, fulano tá com lepra, ninguém ia na casa daquela pessoa, porque Sim. tinha medo de pegar, entendeu? E acho que aí depois, mais para frente, veio a questão também do HIV, que foi outra coisa também, né? Isso. Que, eu me recordo que eu era adolescente, eu escutava, não tem a casa de fulano, aí fulano tem AIDS, aí é aidético, fulano é aidético, é isso que a gente escutava, fulano é Aham. aidético, não vai lá não, não toma, olha, não toma água no copo. Era umas coisas tão bizarras antigamente isso, sabe? É porque o preconceito e discriminação ele vai surgindo ao longo do tempo. Então, quando você falou da questão da hanseníase, né? Acho que é Da lepra aí. lepra, né? Isso. Então, assim, as pessoas sofriam e às vezes na sofrendo por causa de Sim. desinformação. Então, eu tive uma tia, Peterson, que ela era canhota, né? E aí a habilidade dela, né? E aí o que aconteceu? Na época que ela viveu, a canhota era extremamente discriminada. Então ela teve que ela foi compulsoriamente aprendeu a mexer com o outro braço, Outro braço. porque não podia. Então você vê assim que a nossa habilidade da nossa mão, por exemplo, assim, pode ser do lado direito e do lado esquerdo, né? E ela foi obrigada porque na cabeça da pessoa aqui tá bom, tá? Aí, ótimo. Continua. E aí, então, essa é uma questão que apareceu, por exemplo, para ela, e ela teve que aprender a mexer com a mão que é a dita mão certa. Então, a questão de ser destro, a questão de você ser ruivo, a pessoa que era ruiva também já passou por preconceito. Sim. O albino, Sim. a pessoa que tinha a hanseníase, né? Então, assim,
a pessoa negra, né? A pessoa preta, A pessoa gordinha, pessoa gorda. Então, assim, já fui gordinho, já sei então, como que é assim, isso. então existem diversas características, principalmente características físicas nossas, que ao longo do tempo elas aparecem, ou até apareceram, algumas já diminuíram mais, como motivo de preconceito, discriminar aquela pessoa, pelo fato dela ser aquilo ali, né? E isso é o quê? É uma invenção nossa, não tem cabimento, não tem fundamento, né? Você deixar de atender a pessoa porque ela é preta. Deixar de, como é que fala, negar alguma coisa à pessoa pelo fato dela ser gay, sabe? Então, são coisas que nós, espécie humana, nós temos. Nós somos a única espécie que tem isso, né? E Que é traz uma o quê? loucura. Traz violência, traz sofrimento, traz morte, né? Porque você ser rejeitado dentro do seu meio pela sua condição, faz a pessoa adoecer. Total. Por isso que muitas pessoas acabam se suicidando, Sim, acabam, sabe? Que assim é um tema também bem, como posso falar para você, é um tema bem delicado, né? Quando lida com essa questão também do suicídio, quando ela vem casado com a questão LGBTQIA+, a P a mais, né? A P, se colocar mais uma letra agora, não sei, parece que é LGBTQIAP+. Uhum, sim. Por favor, gente, tá bom. Sério, é muito. Nossa, eu sou da época do GLS, gente. Gays, lésbicas, simpatizante, era 3. Acabou aí depois começou. Mas é porque vai as O povo foi se revelando. exatamente, e aí, Foi se não, revelando. e aí nomeia a sua identidade, né? Então, por isso que aparece tudo isso, né? Eu Cada fico, dia... qual vai ser a próxima, será, gente? Juro, fico curioso. E não falando Eu já assim, vi uma lista que apareceu com mais de 30 gêneros já. meu Deus, é muita coisa, não. Tá bom, assim, não tá não? Tá, eu acho que, né? Bom, eu não acho nada, gente. Se eu achar que qualquer coisa que eu falar aqui pode ser usado contra eu nos tribunais, então eu tenho que ficar bem pianinho. Mas é bem, essa questão de nomenclatura é bem interessante, assim, se você for estudar a fundo, é bem legal. E aí hoje elas aparecem, né? As pessoas vão dando nome, né? E aí a pessoa às vezes vivia uma experiência, numa determinada condição que ela não sabia. Então, por exemplo, hoje você tem o ar, né? Que é o assexual, né? A gente não ouvia falar de Nunca. assexualidade. Então, hoje a pessoa que não tem predominantemente um desejo sexual, ela é uma pessoa assexual. Então, esse A vai aparecer na sigla para nomear essa experiência dessas pessoas. Porque não é só uma pessoa que é assexual, existem diversos, milhares de pessoas Sim. que são assexuais. Só que aí, às vezes, elas ficam assim, mas e aí, como assim? Não aparece, não tem desejo por ninguém, gosta de fazer outra coisa? Não, porque você é assexual. Não, meu prazer é ficar ali no cantinho, quietinho. Tá tudo É certo. pescar, é correr, pescar, nadar, correr, viajar. contar dinheiro. Ai, nosso tempo já tá acabando, infelizmente, amigo, por mim nós ficaríamos aqui conversando até... Ele chegou aqui, quanto tempo que é? Eu falei 4 horas. Mentira. Nós tá bastante. Qual o recado que você deixa para toda a comunidade LGBTQIAP+. Então, nós aqui em Mato Grosso, né, que fazemos parte da estrutura do Estado, a gente sabe das dificuldades que as pessoas, né, têm para acessar os serviços públicos, né, sobretudo segurança pública. Então, o que a gente pede e orienta para as pessoas, né, Peterson, é que se você precisar do serviço público, né, se você for bem atendido, manifeste quanto a isso. Nós temos as ouvidorias para você falar, olha, gostei muito do atendimento, foi muito bem atendido, faz referência ao servidor. E se for mal atendido também faz. Quando você não for bem atendido, for mal atendido, ou não for atendido, desatendido, né? Não sei se existe essa palavra. Quando você não deixar de ser atendido, denuncie, né? Nós temos as ouvidorias, nós temos as corregedorias, que são espaços que a gente chama espaço de correção. Então, nós temos, a maioria dos nossos servidores são servidores muito bons, bem prestativos, têm um comportamento, um comprometimento ético muito grande. Mas, infelizmente, o que dá visibilidade, vamos colocar assim, é o que não dá errado, né? Não é os 200 mil aviões que voam por dia, né, que dá notícia, né? É um avião que cai. Cai. Né?
O dia tem 200 mil voos por dia. Não sei se você sabe essa informação. Mais ou menos. E aí acontece que da notícia é o avião que cai, não é o avião que funciona, que dá certo, né? Mas a gente se coloca como parceiro, né, aqui na sociedade mato-grossense, né, que a pessoa LGBT ou não, se sofreu alguma situação de discriminação, por causa da sua orientação sexual, por causa da sua identidade de gênero, faça o registro da ocorrência policial. Se você precisar da polícia, liga no 190. Se você não for atendido, né, manifeste-se para a gente lá na secretaria, que a gente vai estar encaminhando essa omissão, ou esse atendimento, para saber o porquê aconteceu. Deixou de atender, não atendeu, como foi esse atendimento? Porque é assim que a gente vai melhorando o serviço público, né? A gente precisa desse feedback da sociedade, né, sobre a questão da qualidade do atendimento, se ele está existindo, se ele não está existindo, se está bom, se está ruim, precisa melhorar, né? Então, é esse diálogo, né, com a sociedade que faz o serviço público ser aprimorado, melhorado. Então, a gente já está terminando 2022, vamos começar um novo ano, um novo ciclo, e a gente está aí como parceiro da sociedade mato-grossense, das pessoas LGBTs ou não, né, para a gente estar aí junto nessa caminhada, nessa lida, nessa luta, né, que a gente junto, que a gente vai se ajudando como pode. Recado dado, recado cumprido. Amigo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco no VTcast, nesse nosso podcast simples, foi preparado aqui tudo com muito carinho para receber você. E o importante é isso, é a gente debater os assuntos, a gente conversar, a gente trazer informação para quem está em casa, porque é o conhecimento, né? A gente tem que... A gente opina naquilo que a gente sabe, né? Tem muita gente que gosta de opinar naquilo que não sabe, então, por isso que tem aí o conhecimento, por isso que hoje tem essa ferramenta, tem aí... Hoje a informação, ela é muito, muito fácil de ter acesso, né? Então, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo que eu tive hoje com Ricardo Bueno, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que trabalha na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a CESP-MT. Nossa, quase deu um trava-língua aqui. Muito obrigado pela sua participação. Os agradecimentos, fica à vontade. Eu que agradeço, é sempre bom estar participando desses debates, dessas conversas, porque é onde a gente aprende, ensina, melhora, né, e avança, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E eu imagina, eu e toda a equipe agradecemos a sua participação, e eu tenho certeza que vai ser de muito valor, porque sempre lá do outro lado tem algum gay que está passando por algum LGBT, algum gay que não é assumido, que ainda é casado com mulher, aquele que sofre, que tá... Aí começa a assistir, começa as coisas assim, aí começa a ter uma outra ideia. Eu conheço... eu já fiz... Olha... Desse jeito. Eu já fiz muito atendimento como psicólogo, mas assim, o atendimento que eu falo, com colegas e tal, né, até porque eu não posso fazer isso porque eu não sou formado, mas é questão de vivência mesmo, né, a gente pega a vivência e explica para a pessoa, mas é assim, mas é assim, mas é assim, mas é assado, aconteceu comigo assim, deu certo assim comigo, porque se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, na verdade. Então eu sei que do outro lado vai ter alguém que vai assistir e vai falar assim, poxa, eu precisava tanto saber sobre isso, porque às vezes até mesmo a questão da insegurança de você se assumir, porque quem tá no armário pensa milhões de coisas, né, amigo? Do tipo, ai meu Deus, se eu se assumir, vai que eu saio, alguém me reprime, me mata. E olha, só quem passa que sabe. Quem não passa, é muito fácil falar. Exatamente. O difícil é viver na pele. Então eu encerro esse VTcast de hoje com esse bate-papo um tanto quanto colorido e diverso. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Acompanhe nosso site www.vtnews.com.br, a notícia em tempo real. Um beijo, acompanhe nossa programação, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.